Boa noite, pontualmente às 22 horas. Vamos lá. Boa noite, gente. Vamos entrando. Boa noite, Dri Ribeiro. Vamos entrando, gente, vamos entrando. Está na hora. Vamos entrando. Esperar mais uns 2 minutinhos, o povo começar a entrar. E aí eu vou começar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelos coraçõezinhos. Boa noite. Vão enviando para outras pessoas aí, para outras pessoas entrarem. Vão dando um aviãozinho aí. Mais um minutinho só. E a gente já vai começar, tá bom? Vamos entrando, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos entrando, vamos entrando. Boa noite. Bom, gente, boa noite. Vamos começar mais um desafio Você Mais Leve. Estamos aqui, o nosso grupo é formado pela Juliana Matos, que é mentora comportamental e de alta performance, e também fisioterapeuta, o Sérgio Reis, que é médico, e eu, que sou a Sandra de Carvalho Pinto Ribeiro, nutricionista. Estamos aqui para poder trabalhar de uma forma integrativa com você como um todo, você de uma forma integral, não por partes, né? Sabemos que você é corpo, é alma, é sentimento, é comportamento. Então, aqui a gente vai estar trabalhando todas essas áreas, em todos os sentidos, do ponto de vista médico, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de uma mentora comportamental, de uma mentora de alta performance, tá bom? Então, a gente vai estar aqui trabalhando com vocês, integralmente, tá? E hoje, o nosso tema é muito legal. Por quê? Porque é uma coisa que muitos de vocês apresentam e não sabem como solucionar, né? Então, assim, uma das coisas, como que é o tema dessa noite? Fico triste e desconto na comida. Quem de vocês não ficou triste e não acabou descontando na comida, indo para a geladeira, indo para o chocolate, indo para um doce, né? Quem foi que não fez isso uma vez? Então, aqui a gente vai aprender hoje o que a gente vai fazer com isso, né? Às vezes você também já se sentiu, parece que cheia, já satisfeita, e mesmo assim você ia lá na geladeira, abria um pouquinho e falava assim, o que tem de bom para mim aqui hoje, hein? Você já fez isso? Então, hoje a gente vai aprender sobre isso, vai aprender como que isso acontece, o porquê que isso acontece e como
que a gente faz para driblar essa situação, tá bom? Acontece muito, Dri Ribeiro? Isso daí é muito comum, sabe, gente? Muito comum a gente pegar, às vezes, num momento de estresse, tal, abre a geladeira lá, fala assim, eu preciso comer alguma coisa, estou precisando de um docinho. Quem já não falou isso, né? Então, o que significa isso? Como que isso acontece no nosso organismo? Como que fisiologicamente acontece, neurologicamente, como que acontece essas coisas, tá bom? Bom, e o que não é esse tema? O que a gente não quer aqui? Te acusar de falta de vontade, de seguir uma orientação. A gente também não quer te acusar de mentiroso, que nada, você pega e não está com fome e fica comendo à toa. Também, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é você entender o porquê que isso acontece e como fazer para poder driblar essa situação, tá bom? Bom, e esse tema é uma oportunidade. Você vai poder entender todas as coisas sobre isso, do aspecto neurológico, do aspecto fisiológico, e a gente vai começar a trabalhar em cima disso. E você depois pode pegar algumas dicas, olha que oportunidade. Você pode pegar algumas dicas que a gente vai dar aqui para já começar a trabalhar em cima disso que você tem essa dificuldade, tá bom? Bom, vamos entender um pouquinho como que causa, né? O que causa esses problemas de compulsão, ou se não até de assim, eu tô triste, misturar muito emoção com a comida, né? Então, como acontece isso, né? Então, tem algumas causas, e eu vou mostrar para vocês essas causas, tá bom? Então, vamos lá. Uma das causas é a alteração hormonal frente ao estresse. Então, por exemplo, vamos supor que você está estressada porque ou o parceiro tal, teve um problema lá com o parceiro, teve uma discussão com o marido ou com a esposa, você teve um problema lá no trabalho que não conseguiu solucionar, ou o filho teve problema na escola, você foi chamado na escola, e aí acaba tendo todo esse processo de estresse. Com esse estresse, o que acontece? Tem aquele pico de cortisol, porque frente a um estresse, aumenta o cortisol para poder mandar glicogênio para o músculo, para preparar você ou para correr, ou para você ter alguma atitude rápida, né? É um mecanismo de defesa nosso. E em frente ao estresse, isso acontece também, aumenta o nosso cortisol. Quando aumenta o cortisol, além de aumentar o cortisol, aumentar a lipogênese, como a gente já falou nesses dias, né? O que é a lipogênese? É a iniciação, a formação, a criação de gordura. Além de formar gordura, o cortisol, o que ele faz também? Ele aumenta a fome. E aí você vai para a comida, entendeu? Você vai querer comer alguma coisa. E aí você come, geralmente, vem aquela necessidade de uma comida rápida e você vai para um carboidrato, e esse carboidrato, você vai consumindo esse carboidrato. Esse carboidrato vai dar picos de insulina, além do cortisol também dá picos de insulina, certo? E isso vai fazendo com que você aumente a gordura, principalmente a gordura visceral, a gordura daquela barriguinha que você não quer, certo? Então, isso tudo acontece quando você enfrenta ao estresse, você aumenta o cortisol e por isso que você quer comer, certo? Outra coisa que é muito importante também, outra causa, é aumentar a resistência à insulina. Então, ou aumentando pelo cortisol, pelo aumento de cortisol, vamos supor que você é uma pessoa muito estressada, certo? Se você é uma pessoa que qualquer coisa é um paviozinho curto, então o que vai acontecer? Vai ter esses picos de cortisol direto. E esses picos de cortisol vão aumentar a gordura, vão aumentar principalmente a gordura visceral. E isso vai fazer com que aumente a resistência insulínica. Aumentando a resistência insulínica, aumenta também a fome. Por que aumenta a fome com a resistência insulínica? Pelo seguinte, quando aumenta a insulina na sua corrente sanguínea, o teu corpo, ele começa a falar assim, opa, eu tenho que mandar comida para ir, porque senão a glicose vai cair. E nisso você tem a necessidade de glicose, né?
e aí vai aumentando mais a glicose, a ingestão de glicose, mais pico de insulina, mais essa mensagem lá do cérebro que você tem que comer mais carboidrato. E aí você vai dar mais pico de insulina e isso vai acontecendo, porque quando você aumenta a insulina na corrente sanguínea, o teu corpo entende que a tua glicose vai cair. Então ele pega e fala que você tem que comer, tem que comer e tem que comer. E com isso você vai comendo, e isso vai piorando, e vai piorando, e vai piorando. E além do estresse, isso daqui vai se agravando cada vez mais, piorando mais a sua situação, piorando mais aquela vontade de comer, e principalmente carboidrato, tá bom? Bom, e aí, mais um problema que acontece, né? O que acontece com o estresse no cérebro, né? De uma forma um pouco mais neurológica. Lá no cérebro, estudo de uma universidade de Deakin, na Austrália, com Bruno Halpern, né? Um médico também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né? Eles estão falando que justamente esse pico de estresse, né, neurologicamente ativa uma parte do cérebro e essa parte do cérebro quer uma sensação de recompensa. E essa sensação de recompensa geralmente acaba indo para a comida. Então, quem já não falou assim, eu mereço um chocolatinho hoje, né? Não, eu mereço uma pizza, eu mereço um refrigerante. Por quê? Porque aquilo lá cheira recompensa, você vai ser recompensado, né? Então, isso daí, fora o que já vem de lá da infância, como que você foi criado, tudo isso vai criando conexões neurais no seu cérebro que vai te fazendo misturar emoção com comida, emoção com comida. Existe um relato de um rapaz, de dois irmãos gêmeos, né? Isso é real, tá? São pacientes, são dois irmãos gêmeos. Esses dois irmãos gêmeos, eles foram criados da mesma forma, certo? Foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, certo? Mas a gente tem a nossa individualidade bioquímica, a gente tem a nossa individualidade comportamental, emocional, né? E cada um reage diferente frente ao estresse emocional. E o que aconteceu com esses dois gêmeos, né? Na fase adulta, desenvolveu uma obesidade mórbida e não conseguia ter sucesso em nada que ele fazia. Ele não conseguia o trabalho sempre, ele acabava se afundando no trabalho e não conseguia manter um emprego e nada disso. E o irmão dele, que foi criado da mesma forma, foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, o que aconteceu com ele? Ele teve um desempenho no trabalho muito bom. Ele foi um homem de sucesso, ele é um homem de sucesso, né, no Brasil, um dos grandes homens de sucesso no Brasil, na parte trabalhista e tal, e ele tem um corpo normal, tá? O que foi observado? E aí começaram a investigar o porquê que uma pessoa desenvolveu uma obesidade mórbida, com a mesma genética, da mesma forma, da mesma criação, né? E o outro tem o corpo normal e foi bem sucedido, né? E o outro mal sucedido. E aí começaram a analisar em neurociência a parte comportamental desses dois irmãos gêmeos. E o que observaram? E o que eles chegaram à conclusão, investigando? O pai, né, tinha os dois filhos e a mãe tinha acabado de ter um bebê. E o que aconteceu? O pai, né, falou: nossa, a nossa casa está muito pequena para 3 filhos e mais nós dois, tal, tá ficando muito pequena. A gente precisa de espaço para eles, um quintal grande para as crianças brincarem e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte: eu vou vender a casa e vou comprar uma outra casa para eles terem espaço para isso, né, para brincar e tudo mais. E para a gente vai ser melhor, né, ter as crianças com todo esse espaço. E o que aconteceu? As crianças, ele pegou e vendeu a casa
e guardou o dinheiro no banco, enquanto o outro dono da outra casa que ele tinha comprado, né, pegasse e liberasse a casa para ele poder entregar o dinheiro, certo? Aí tudo bem, fecharam o contrato, ele vendeu a casa dele, pegou o dinheiro, pôs no banco e tal. E o que aconteceu? Veio o Collor de Mello e tirou todo o dinheiro dele. E aí ele chegou em casa aos prantos, sem saber o que fazer, porque não tinha ninguém da família. Eles iam ter que ficar com uma criança de colo, mas os dois meninos gêmeos, que na época tinham em torno de 5 anos, e eles não tinham lugar para morar mais, né? Então o pai entrou num desespero tão grande, e cada uma das crianças encararam essa forma, enxergaram isso de um ângulo diferente. Então, uma das crianças pegou e ficou desesperado, né? Falou assim: nossa, meu pai, meu herói, está nessa situação, então eu não vou ser ninguém nunca. Se ele está nessa situação, se ele está desse jeito, se aconteceu tudo isso com ele, eu não vou ter sucesso em nada na minha vida, né? E aí começou a chorar compulsivamente e tal, e a mãe, querendo acalmar o filho por causa disso, né? Pegou e falou: filho, vem cá, ó, tem um chocolate aqui para você, vem aqui comer esse chocolatinho com a mãe e tal, né? O outro filho pegou e viu de uma outra forma essa situação. Ele pegou e começou a falar assim: ah, nunca mais meu pai vai passar por isso. Eu vou ganhar bastante dinheiro, eu vou ter a casa que ele quiser, eu vou poder comprar a casa que ele quiser, eu vou ser uma pessoa de muito sucesso e eu vou dar a casa que ele quiser. Então, isso no cérebro de uma criança de 5 anos criou conexões neurológicas que começaram a trabalhar para a vida deles. Então, a criança que ficou chorando compulsivamente e tal, e achava que não ia ser ninguém, não conseguia se evoluir no trabalho por causa dessa parte. E também, quando o Thier teve aquela questão do chocolatinho, ele associou neurologicamente que o seu alívio, o seu conforto era o chocolate, era comida. Então, toda vez que ele se sentia triste, toda vez que ele se sentia acuado, ou toda vez que ele se sentia ameaçado por alguma coisa, ele ia para a comida. E isso desencadeou um transtorno alimentar nele, uma compulsão alimentar, que toda vez que ele se sentia ameaçado, ele ia para a comida. Certo, gente? Então, olha só quantas coisas. Então, tem a parte fisiológica do cortisol, tem a resistência insulínica também por alto consumo de carboidratos e tudo mais. E tem essa parte toda da neurociência que também tem que ser trabalhada em nosso programa, Você Mais Leve. A gente vai estar trabalhando também essa parte com vocês, né? Outra coisa também que acontece é a diminuição de produção de serotonina. Isso pode acontecer por 2 fatores. Uma, porque você não tem os nutrientes necessários para a produção de serotonina, que é o magnésio, a vitamina B12, o triptofano, certo? A metionina. Esses nutrientes, eles são vitamina B6, são importantes para a produção de serotonina. E quando você não ingere esses nutrientes, você não produz serotonina. E aí, o que acontece? O que é a serotonina? É conhecida como o hormônio da felicidade. Então, quando você tem essa deficiência de serotonina, você pode também aumentar a ansiedade, aumentar a compulsão alimentar, aumentar estresse, depressão, tudo isso, pela deficiência nutricional. E isso a gente vai estar trabalhando também com vocês. Outra coisa que ajuda a diminuir a produção de serotonina é alteração da microbiota intestinal. O intestino, ele é muito importante porque ele produz 90%, gente. Sabe o que é 90%? 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. E através do nervo vago, chega até o cérebro, e aí que você tem aquela produção do bem-estar e tudo mais. Quando você tem alteração da microbiota intestinal, do tipo de bactéria que você tem no intestino, da saúde do seu intestino, isso pode interferir também na produção de serotonina. E isso pode levar também a uma compulsão, uma falta de controle, principalmente
em relação a carboidratos. Certo, gente? Bom, uma outra coisa, né? Recordando um pouquinho da parte de neurociência, tem 3 fatores que são muito importantes, né? O que foi observado em pessoas obesas, né? 3 fatores muito importantes: proteção, destaque, necessidade de proteção, necessidade de destaque e necessidade de força. Como que isso interfere nas nossas conexões neurais? Necessidade de proteção. Quando você foi abusado sexualmente na infância, né? Às vezes acontece isso, nem não é com todos que acontece, mas acontece em muita gente, principalmente alguns obesos mórbidos pode acontecer, né? Então, o que vai acontecendo? A pessoa começa a comer exageradamente, por quê? Porque aquele abuso foi um sinônimo de dor, né? Aquilo lá machucou, né? Então, não quer ter mais essa sensação. Então, é como se fosse uma capa de proteção à gordura. Então, se ela tá gorda, ninguém vai olhar para ela, ninguém vai desejar, e isso vai fazer com que essa pessoa não seja atingida novamente, né? Não seja machucada novamente, não seja lesada novamente. Então, é uma proteção. Então, às vezes a gente observa isso em consultório, né? Que quando a pessoa começa a perder peso, e se alguém fala assim, olha, tá ficando bonita, hein? Não sei o quê, pronto, já é um motivo para começar a se boicotar, porque quer ter aquela proteção. Isso inconscientemente, gente. Isso foi foi criado nos neurônios, uma conexão neural que a pessoa é inconsciente, ela foi visto lá da fase da infância que foi trazendo para a vida adulta, tá? Então, isso tem que ser trabalhado com a parte de mentoria comportamental, de alta performance, para poder estar ajudando nisso, certo? Outra coisa, gente, que também interfere nisso, no destaque, por exemplo, o destaque. Uma criança que, às vezes, a mãe trabalhava demais, o pai trabalhava demais, né? E às vezes, a criança ficava muito tempo sozinha em casa. O que isso faz acontecer? A criança quer chamar atenção. E como que ela chama atenção? Ela chama atenção mostrando, fazendo alguma coisa, qualquer coisa para chamar atenção. E geralmente é através da comida. Então ela começa a comer, ganhar peso, porque aí os pais falam assim: olha, você tem que emagrecer, cuidado com o que você está comendo, tal. Então é uma forma de chamar atenção. E se ela emagrece, ela para de chamar atenção, os pais não ficam tão em cima, então é como se eles não estivessem prestando atenção nela. E isso leva a esse ganho de peso também por causa disso, tá? Outra coisa, gente, né, é a força. Então, às vezes, uma pessoa perdeu, eu vi isso muito depois da pandemia, né? Às vezes teve uma moça, uma senhora, tal, que perdeu a mãe na pandemia, o pai também ficou com Covid, o tio morreu na pandemia, tal, e ela sentiu que precisava ter força, né, para aguentar tudo isso, para dar conta de cuidar de um, cuidar de outro, e um outro parente com câncer, e assim foi indo. E o que aconteceu? Nisso ganhou muito peso na pandemia, porque o peso, o ganho de gordura foi um sinônimo de força, entendeu? Um sinônimo de força para poder será que eu vou aguentar? Se eu emagrecer, se eu emagrecer, eu vou me sentir fraca e eu não vou conseguir aguentar todo esse baque, dar conta de tudo isso. Deise Aparecida, seja muito bem-vinda, tá? Então, eu não vou conseguir dar conta. Então, isso também em neurociência se explica, né? Que é uma necessidade de força e a pessoa inconsciente, ela acha que se ela emagrecer, ela vai perder essa força. E isso gera uma compulsão também. Pegou e ficou emocionalmente atingida, vai para comida, e vai para comida, e vai para comida, tá bom? Bom, gente, e também tem 2 tipos de coisas, né? A fome emocional e a compulsão alimentar.
qual que é a diferença dos dois, né? A compulsão alimentar, ela acontece da seguinte forma: a pessoa come, e ela não pode ver comida que ela está comendo, frente a um estresse, está comendo, independente do que seja, seja arroz, se seja feijão, se seja carne, se seja um doce, qualquer coisa, come, e chega até a fazer assim, quando acaba de comer. Comi, né? O que isso por que isso acontece, né? Justamente por um estresse emocional que teve também aquela relação com a comida. Então, aquilo lá vai fazer, pode ter acontecido por causa do cortisol, de muito estresse, tal, pode ter começado, uma coisa pode estar levando a outra. E tem a parte emocional também. Geralmente essas pessoas têm baixa autoestima, né? Geralmente essas pessoas são mais introvertidas. Por quê? Porque aí não consegue passar não consegue se expressar de forma como gostaria, tal, e aí vai comendo, pelo menos ela se sente satisfeita, se sente cheia, né? E outra coisa, geralmente é um vício também, né? Como assim, foi acostumado desde a infância, né? Comer para comemorar, comer quando tá triste, vamos uma criança que ficou doente e tal, falar assim, olha, ó, se você sarar, mamãe vai comprar uma pizza para você. Se você sarar, então tá relacionado com a parte emocional quando tá doente, quando tá triste, quando tá, né? Que veio a comida para aliviar, para ser aquele alento. E aí, ou se não, pega e fala assim, opa, por exemplo, vamos supor uma fome repentina, assim, né? E aquilo começa a desencadear a fome alvoroçadora. Ixi, me enrosquei aí na palavra, né? Então, o sentimento de culpa vem depois, certo? E qual é a diferença dessa compulsão alimentar para uma fome emocional? A fome emocional tem a ver com um tipo determinado de alimento. Por exemplo, eu estou estressada, eu preciso comer chocolate. Ou eu preciso de um docinho. Tem que ser um docinho. Hoje eu estava estressada esses dias mesmo. Teve uma paciente que falou assim, eu estava tão estressada no trabalho nesses dias que eu preciso comer um doce, eu preciso comer um doce, eu preciso comer um doce. E eu fui na padaria e eu peguei o doce. Entendeu? Isso já é uma fome mais emocional. E isso tem que ser trabalhado, saber quais são os gatilhos, né, que leva tanto à compulsão alimentar como uma fome emocional. E aí começar a driblar esses gatilhos. A compulsão alimentar, por exemplo, ela às vezes veio depois de uma dieta muito restritiva, agora eu quero comer, ou se não é uma pessoa que teve muita restrição na infância mesmo, né, de comida, passou necessidade e tudo mais, e ela começa a comer sem parar, tá? E em relação à fome emocional, é como mais uma recompensa, certo? Mas as duas formas, uma pode acabar levando a outra, certo? Uma pode acabar levando a outra. Oi, Iago, seja bem-vindo aí. Então, come mais rápido. E a pessoa que tem compulsão, ela come muito mais rápido que o normal. Come. Pronto, comi. Entendeu? E come, tem que ver o fim, certo? A fome emocional é mais direcionada, certo, gente? Bom, e quando isso ocorre geralmente em níveis de estresse para conseguir um alívio, tá? Eu esqueci de falar uma coisa: a compulsão alimentar vem muito a culpa depois, né? Então, tem um risco muito grande dessas pessoas que têm uma compulsão alimentar de pegar e, de repente, se sentir tão culpada, tal, e colocar o dedo na garganta para vomitar, tal, e começa a ter um transtorno alimentar como a bulimia, tá bom? Certo? Outra coisa, às vezes um dos gatilhos é uma pessoa que se sentiu abandonada e ela quer se encher, ela está se sentindo vazia, ela está se sentindo solitária, então ela quer se encher,
né? Então, isso tem que ser trabalhado. Eu tenho fome de quê? Eu tenho fome realmente de comida? Na hora que você está diante de uma comida, você está realmente com fome? Eu falo assim, eu estou com fome de quê? Eu estou realmente com fome de comida, eu estou com fome de um carinho, eu estou com fome de um acalento, eu estou com fome. Então, tenta pegar e sair da rota da comida nessa hora, entendeu? Tem uma descompensação também, gente, de dopamina, né? Que é muito comum em quem tem Parkinson, de ter uma compulsão por doce também, tá, gente? Então, isso tudo tem que ser averiguado, tem que ser mostrado. Então, por isso que aqui no Você Mais Leve, a gente tem todos os profissionais para trabalhar em todas as áreas, a parte fisiológica, a parte nutricional, a parte comportamental, tudo isso vai ser visto, né? A parte física, de atividade física, porque a atividade física também ajuda no controle dessa compulsão, dessa fome emocional, tá bom? Aí você vai falar assim, mas não tem jeito não, eu já tentei de tudo, eu já passei com vários profissionais, porque eu não consigo me controlar, eu começo a fazer a dieta bonitinho, começo a emagrecer, tal, de repente vai tudo por água abaixo, porque eu não consigo, eu pego e de repente começo a comer, ou se não, se tem aquela fome emocional, né? Aí eu me enfio no doce, aí eu não consigo viver sem o doce, eu não dá. Para mim não dá, não adianta, eu já passei por isso, eu não quero me frustrar de novo, certo? E aí vai falar, meu problema não tem solução, não consigo me controlar mesmo, não adianta. Quando eu vejo aquele doce lá, com aquele leite condensado escorrendo, tal, eu não consigo me controlar, eu tenho que comer aquele doce. Quando eu vejo aquele panelão de comida ali e tal, eu não sossego enquanto eu não vejo o fim daquela comida, certo? Eu já tentei de tudo. As pessoas não me ajudam, as pessoas só ficam me julgando. Só me julgam, porque você não tem controle, porque você tem que ter boa vontade. E a gente sabe, gente, que tem um monte de coisa envolvida nisso. Tem a parte fisiológica, que a gente tem que trabalhar, tem a parte de deficiência nutricional, que a gente tem que trabalhar, tem a parte comportamental, que a gente tem que trabalhar. Por isso que o Você Mais Leve tem todos esses profissionais, para poder conseguir te abranger você. Você é um todo, você não é partes do seu corpo, você não é um para cuidar da cabeça, um para cuidar do braço, outro para cuidar da perna. Você tem que ser cuidado como um todo, tá? E a gente está aqui para isso. Bom, então qual é o jeito certo, né, de você controlar essa compulsão alimentar, essa fome emocional, né? Seja qual for o seu distúrbio, né? Descobrir quais os gatilhos, né? Quais os gatilhos que levam a comer compulsivamente? Identificar se é fome emocional, se é compulsão alimentar. Coma alimentos bastante ricos em fibras, em gorduras boas, porque isso vai te dar proteína, porque isso vai te dar uma saciedade muito mais rápido e vai ajudar você a controlar um pouquinho mais o seu apetite. Aumentar o consumo de legumes, verduras, tal, por causa dos nutrientes, porque se tiver deficiência nutricional que não produza serotonina, não produz dopamina, isso vai estar te ajudando, tá? Aumenta a ingestão de água. A gente, às vezes, a gente confunde na correria do dia a dia, a gente confunde muito fome, sede com fome. Então, às vezes, você está com sede, você não teve tempo para tomar sua água e você está com sede. E aí você pensa que é fome e você vai lá, não, preciso comer alguma coisa. O que eu vou comer? Porque estou precisando comer alguma coisa. E às vezes você faz pouco tempo que você comeu, você estava com sede, você está desidratado. Então, você precisa disso, tá? Não coma alimentos industrializados. Eu esqueci de falar uma coisa, gente. Olha, a indústria alimentícia, ela tem bastante glutamato monossódico. O glutamato monossódico, o que ele faz com você, com o seu cérebro e tudo mais, né? Ele dá aquela sensação que ele aumenta a palatabilidade daquele alimento, daquele produto alimentício, além do sódio e tudo mais, da crocância e tal, já para você falar daquele jeito mesmo. É impossível comer um só. E é mesmo, um porque ele é pobre em nutriente, outro porque ele vai ativar no seu cérebro a vontade de comer mais.
e de comer mais e de comer mais, porque é isso que a indústria alimentícia quer, fazer você ficar dependente daquilo, fazer você cada vez comer mais para eles ganharem mais com isso, entendeu? Certo? Então, isso é um ponto muito importante também que eu acabei esquecendo de falar. Então, evite os alimentos industrializados, né? Por causa disso também. Pratique atividade física, porque vai ajudar a produzir serotonina, vai ajudar a produzir dopamina, então vai ajudar você conseguir controlar um pouquinho mais essa fome desordenada, vai ajudar a controlar a ansiedade. Durma pelo menos 8 horas por dia. Por quê? Para você regularizar o cortisol. Lembra que eu falei no começo da live a importância do o velho Sazon, isso mesmo, Dri. O velho Sazon é um perigo, né? Ou se não, um glutamato monossódico que está na maior parte dos alimentos industrializados, né? Dormir 8 horas por dia. Por que dormir 8 horas por dia, gente? Porque 8 horas é onde regulariza seus hormônios, leptina, que vai ajudar a controlar sua fome. Então, se você não dorme esse horário, o que vai acontecer? Você tem mais picos de fome, tá? E você também tem uma descompensação do cortisol. E isso vai também aumentar sua fome. E vai aumentar a gordura, que também vai aumentar a resistência insulínica. E o pico de insulina aumenta a fome por carboidrato para tentar manter a glicose alta. Olha só, tá? Outra coisa, na hora que você praticar atividade física, é muito importante você praticar mais no período da manhã. Por quê? No período da manhã, a claridade do sol, você pegar aquele sol, pegar a claridade fazendo atividade física, você vai ajudar a controlar mais aquele cortisol também durante o dia. Vai pegar e ter mais pico de cortisol pela manhã, que é onde você tem que ficar alerta, e vai diminuir o pico de cortisol à noite. E isso vai ajudar a regularizar seus hormônios, ajudando a controlar essa compulsão. Outra coisa, gente, coma comida de verdade, tenha que nutrir essa microbiota intestinal. Lembra que no intestino é produzido 90% da serotonina. E quem alimenta essa microbiota, essas lactobacilos do bem, né? São legume, fruta, verdura, isso que alimenta essas bactérias do bem no intestino, que vai ajudar a produzir serotonina. Se você come salgadinho, um monte de carboidrato, um monte de fast food, Coca-Cola, tal, você está estragando, você está alimentando as bactérias do mal, as bactérias que vão pegar e vão diminuir a produção de serotonina, você vai ter o aumento da compulsão, o aumento de depressão, tá? E isso vai te prejudicar, inclusive, no seu emagrecimento. Então, o jeito errado, né, de você fazer, assumir que não tem mais jeito. Isso é um jeito errado, porque aqui o desafio Você Mais Leve está aqui para te ajudar. E desistir de ter uma vida mais leve, isso é um jeito errado também. Continuar vivendo como a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não é o jeito certo de fazer, tá? Isso é o jeito errado. E frequentar lugares que te levam à compulsão. Se você sabe já que tem alguns gatilhos em alguns lugares, não vai para esses lugares, né? Então, vamos lá. Pequeno passo agora para a gente já começar a fazer essas mudanças para te ajudar nessa compulsão, nesse descontrole e não fica triste e vai para a comida. Então, evite alimentos industrializados e processados, aumente frutas, legumes, verduras, hidratar-se bastante, porque a hidratação vai ajudar também tanto na limpeza do seu organismo, né? Como aquele negócio que eu te falei, né? Às vezes você tá com sede, você não tá com fome, você tá com sede, certo? Outra coisa, faça uma reeducação alimentar, né? Começa a comer comida de verdade, diminui alimentos inflamatórios. O seu cérebro também inflama, certo? Isso pode te causar mais um descontrole com a comida. Então, coma menos alimentos inflamatórios, coma mais comida de verdade. Aumente as fibras, porque a fibra vai te dar saciedade. Aumente o consumo de vitamina C, porque o consumo toma sempre um suquinho de limão de manhã. Por quê? Porque ele vai diminuir os níveis de cortisol, você consegue diminuir o seu estresse, e aí, consequentemente, diminui sua fome.
Mastigue bem devagar. Por que mastigar bem devagar, gente? Porque a leptina que controla a sua fome, até ela ir para o cérebro, demora alguns minutos. Então, você tem que mastiga bem devagar, para dar tempo de ir para o cérebro e falar que você está satisfeita, que você não precisa comer mais, tá? Evite comer em frente à televisão, porque isso também você perde o controle, que você está prestando atenção na novela, naquela lá que vai pegar e o namorado vai chegar e não sei o que, e aí você pega e começa a comer, mas está prestando atenção lá, você não está prestando atenção no que você está comendo, e você começa a comer muito mais rápido, e o teu organismo começa a comer muito mais rápido, e você não dá tempo de produzir a leptina, não dá tempo de falar assim, olha, está saciado, não precisa mais, tá? Aumente a atividade física e evite doces, frituras, pode distender também o seu abdômen. Certo, gente? Essa dica que eu tinha para vocês hoje. Um forte abraço, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Espero vocês no... Lembra que a nossa equipe, né, tem uma equipe todinha completa, tem um médico, tem a fisioterapeuta, tem a mentora de alta performance. Você, além de ter uma vida saudável, o corpo saudável, o corpo que você deseja, ainda você vai ter todo essa vida completa, né? Essa vida plena, certo? Isso com você mais leve. E esperamos você no dia 22 de agosto com o nosso desafio Você Mais Leve. Um beijão para vocês, foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Que Deus abençoe. Beijo.